pessoal, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o lugar do seu aprendizado. E hoje nós teremos aqui a nossa aula 6 do curso de capacitação para professores. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like, tá? Não esquece de dar o seu joinha e também deixa seu comentário aqui embaixo. Vai ser muito legal saber o que vocês estão achando desse conteúdo aí, dessa série de vídeos, tá bom? E compartilha com seus amigos e irmãos. Vamos embora para a aula de hoje? A aula de hoje vai falar sobre as características do professor da EBD em ética comportamental, pessoal e cristã. O professor Domingos tem aqui para apresentar para a gente o conteúdo, a visão geral. Então, hoje nós vamos falar sobre definição de ética e moral, ética comportamental, ética pessoal, ética cristã, como aplicar ética nas aulas de EBD, como ser ético sem deixar de ser humano, ética e fruto do espírito, relacionando essas duas coisas. Então vamos embora para o conteúdo para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos lá, inicialmente a gente vai definir o que vem a ser ética, né? Qual é a definição do conceito ético? Antes de qualquer coisa, a gente precisa diferenciar ética de moral, porque dá para confundir um pouquinho essas duas coisas. A ética está relacionada a princípio e moral está relacionada a conduta. Então, a ética são princípios éticos e moral é um código de conduta. E aí a gente tem aqui um comparativo que ética é princípio e moral é conduta específica. Ética é permanente e moral é temporal. Ética é universal, moral é cultural, depende do povo, depende do costume, da tradição. Ética é regra, moral é conduta da regra, como você executa a regra. Ética é teoria, moral é prática. Ética é reflexão, moral é ação. Ética trata do bem ou mal e a moral trata do certo e o errado. E algo chamado de antiético quer dizer que é contrário à ética. E algo aético quer dizer ausência de ética. Esse prefixo a aqui geralmente é um prefixo de negação. Então, ele traz aqui a ideia de algo que não tem ética. E a moral, com o prefixo a, também a ausência de moral. E imoral quer dizer contrário à moral. Mais à frente nós vamos destrinchar um pouquinho isso para vocês entenderem melhor como que a gente aplica isso. Mas, no geral, a ética ela trata da teoria e a moral ela trata da prática. A ética trata de uma coisa mais prescrita, de uma coisa mais legislada, vamos dizer assim, enquanto a moral ela é de acordo com a conduta de cada pessoa, que aí vai variar de acordo com caráter, personalidade, criação, cultura, tempo, meio em que está inserido. E aí a gente vai contextualizar tudo isso daqui nas nossas aulas da EBD, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da ética comportamental. Quando a gente fala comportamental, a gente entende que está diretamente relacionado a comportamento. Então vamos lá. Por definição, a ética comportamental é um campo de pesquisa em sociologia que se concentra em como as pessoas se comportam quando são confrontadas com dilemas éticos ou escolhas que obedecem ou não aos padrões aceitos de comportamento humano em ambientes específicos. Então, o que se espera de alguém? A gente vai testar a ética comportamental quando as pessoas elas são confrontadas com algumas situações. E aí, o comportamento dela, mediante aquela situação, vai dizer se ela é ética ou não, no quesito lá da reação dela mediante um problema, um confrontamento. E isso, às vezes, é muito específico no ambiente de trabalho, às vezes é muito específico no templo, né? Já que nós estamos falando de educação cristã. Então, ela trata diretamente do comportamento da pessoa mediante a determinada situação. A ética pessoal, diferente da comportamental, ela diz respeito à ação individual, é a pessoa. Ter ética é ter consciência ou caráter, é ter seus valores e princípios fundamentados nas suas convicções e particularidades. Então vamos lá, ética comportamental. Pode ser que uma pessoa se comporte muito bem em determinado ambiente, mas o caráter dela, a personalidade dela, algo que está intrínseco nela, não é bom. E aí a ética pessoal diz respeito a isso, a característica do indivíduo em si. Porque as pessoas conseguem se mascarar, as pessoas conseguem fingir ser algo que às vezes elas não são.
Então, quando a gente vai tratar de ética comportamental, que toca o comportamento em determinado ambiente, mediante determinada situação, ética pessoal é uma característica do indivíduo, é para dizer se o indivíduo tem consciência ou não dos seus atos, das suas ações, das suas falas. E aí é ter os valores e princípios fundamentados nas suas convicções e particularidades, beleza? E agora falando sobre a questão da ética cristã, a gente vai ver que a ética cristã é o conjunto de princípios baseados nas Sagradas Escrituras, então, novamente, tendo a Bíblia como regra de fé e prática, principalmente nos ensinos de Cristo e de seus apóstolos, cujo objetivo é orientar a conduta do cristão enquanto membro de uma sociedade politicamente organizada. Então, o professor, além de ser ético no comportamento, além de ser ético no pensamento, ele precisa também ser ético na fé que ele diz professar. Ou seja, a sua vivência precisa condizer com os ensinamentos cristãos, as suas atitudes precisam condizer com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, já que a gente vive na dispensação da graça, já que a gente vive o evangelho, uma nova vida, né? Então a gente precisa fazer valer. Por isso a questão da ética cristã também. E aí aqui nós temos aqui, ó, um quadro com valores éticos. Eu trouxe justamente para exemplificar, para a gente dar nome, né? Tirar do abstrato e trazer um pouquinho mais para o nosso mundo. Então vamos lá. A justiça, a liberdade de crença, a responsabilidade, honestidade, veracidade, lealdade, individualidade, heroísmo, independência, perseverança. E aí agora eu vou perpassar rapidamente por eles. A gente tem aqui autocontrole, tolerância, convicção, compromisso, superação, humildade, modéstia, gratidão, respeito, empatia, disciplina, paciência, integridade, sacrifício, convivência, solidariedade, cautela, compaixão. Tudo isso daqui que vocês estão vendo são exemplos de valores éticos. Então, são coisinhas, são comportamentos que a gente espera de uma pessoa com caráter ético, de uma pessoa que desenvolva aí na praticidade do seu dia a dia, nas suas ações, essas coisas aqui que são apenas alguns exemplos. Então, vamos lá. Como que a gente aplica tudo isso que a gente aprendeu nas nossas aulas? Como que a gente vai ser ético nas nossas aulas? E aí a gente tem esse texto que diz assim, ó, para a atuação do professor, seja com os educandos ou o corpo docente, é necessário possuir um estilo de vida equilibrado, desapegado de vícios que prejudiquem a si mesmo e aos outros. Suas ações precisam conter afeto, alegria, sobriedade, moderação, e em seu modelo de fala deve usar palavras cultas e não chulas ou gírias. É óbvio que você vai se adequar à sua turma, mas espera-se de um professor, né, não o dono da verdade, mas sim alguém que esteja lá com respeito para poder tratar os seus alunos, para poder tratar seus colegas de trabalho, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que chega, né, que chega bem no trabalho, que chega bem lá para poder dar aula na EBD, que separa as coisas da vida pessoal, que separa as coisas lá né, os problemas e tal, e tenha sobriedade, moderação, que não seja iracundo, aquela pessoa explosiva que não pode ver ninguém confrontando as suas ideias, que já logo quer explodir. Então a gente precisa ter esse cuidado de aplicar a ética nas aulas dessa forma. E aí agora eu vou dar uns exemplos de alguns comportamentos antiéticos na EBD. E por incrível que pareça, isso acontece mais do que a gente imagina. Fazer um comentário de ordem pessoal ou profissional negativa de outro professor ou aluno, falar mal de um aluno, falar mal de um professor para outro aluno, para outro professor, falar mal da igreja e dos membros, fora do espaço do templo, depreciando a direção, a coordenação e outros. Isolar-se em sua sala, em sua classe, não permitir que ninguém lhe ofereça sugestão, não permitir que ninguém lhe ofereça ajuda para poder melhorar, não prestar auxílio quando algum colega de trabalho, quando algum aluno precisa, sabe, se omitir. Isso tudo é comportamento antiético que a gente, infelizmente, vê no ambiente da EBD. E aí uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente é que ser ético não é ser alguém robótico. Por isso que a gente tem aqui, ó, a figurinha do robô, porque a ética não deve te transformar num robô. Você tem que ser autêntico. Você tem que ser quem você é. Você deve praticar empatia, você deve praticar humildade,
Só que você não deve fingir quem você não é. Se você tem algum desvio de conduta, se você tem alguma coisa que precisa ser melhorada, isso precisa ser tratado. Mas não é passar uma maquiagem em cima, colocar uma máscara por cima e tratar como se aquilo não existisse. Os maus precisam ser cortados em suas raízes. Então, ser ético e continuar sendo humano, continuar sendo quem você é. Dá para ser as duas coisas sem sombra de dúvida. E aí vamos lá. O conceito de ética para nós cristãos está diretamente ligado ao fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Percebem como que o fruto do Espírito está diretamente relacionado a comportamentos éticos? Então, o cristão que tem a sua plenitude pautada no Espírito Santo, com certeza ele vai conseguir ser um cristão ético, um professor que consegue aplicar ética, porque ele vai desenvolver fruto do Espírito em suas aulas, ele vai desenvolver esse fruto nas suas atitudes, nas suas ações, na sua fala, no seu comportamento, no seu exemplo, e isso fluirá naturalmente, sem precisar forçar, parecer ser alguém que não é, ok? Então vamos lá, para a gente fechar a nossa aula de hoje, foi uma aula um pouquinho mais curta. A gente tem aqui Filipenses, capítulo 4, versículo 5, que diz: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Nós precisamos amar uns aos outros, irmãos. Então, que nós sejamos éticos, sejamos humanos, sejamos humildes, para poder entender que Jesus ele lavou o pé dos seus discípulos. Então, quem somos nós para não sermos irmãos e servos uns dos outros, ok? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!